Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Audiobook Além das Páginas. Vamos iniciar hoje a leitura do livro O Poder do Perdão, de Lucile e Antônio Barbosa. Vamos comigo. Introdução. Se não sabe como é perdoar, então está a perder muita coisa importante na sua vida. Você pode se tornar psicologicamente mais forte aprendendo a perdoar. E é mais fácil do que você pode imaginar. Ao ler este livro, sugere-se que assuma a liderança praticando os exercícios que são mencionados em cada um dos capítulos. Muitas vezes, as pessoas lutam para ultrapassar memórias dolorosas nas suas vidas. Mesmo que isso não seja algo novo, e todos nós sabemos que devemos aprender a perdoar e esquecer desde a escola primária. Infelizmente, muitas pessoas tendem a insistir no passado, e isso apenas cria uma espiral descendente de dor e desilusões. O livro coloca isso em termos simples, para que se possa começar por deixar ir coisas pequenas e trabalhar no sentido de um quadro mais amplo. Em última análise, o que realmente desejamos é um sentimento de realização e felicidade na vida. Não é algo que se deseje tanto para si próprio como para os outros, guardar rancor até ir para a sepultura. Só vivemos uma vez, por isso, deixe para trás desilusões e arrependimentos. Fui levado a escrever tudo o que sei sobre perdão para que os outros nunca tenham de passar pelo tipo de experiência trágica a que assisti. Apesar da ideia geral do perdão, que é sacrificar-se pelos outros, mas na verdade é mais do que isso. Na verdade, o perdão é um presente que se dá a si próprio e às pessoas que se ama. Pode não ver as coisas assim neste momento, mas quando estudar o que estou prestes a partilhar, deverá ser capaz de pôr a negatividade para trás das costas e começar a desfrutar a vida em toda a sua extensão. Qualquer tipo de negatividade irá atrasar-te. O perdão é o salva-vidas que todos os dias a vida te oferece. É a sua escolha se o toma, mas quando fizer, compreenderá o quanto ele muda tudo na sua vida e liberta-o de toda a dor e amargura que é inerente à falta de perdão. Capítulo 1. Perdoar os outros. O que é o verdadeiro perdão? O verdadeiro perdão não volta para te dar um pontapé nos dentes. Ok, sem exagero. O verdadeiro perdão é quando o motivo pelo qual perdoou não volta para assombrar a sua mente e a sua vida. Quando você aprende sobre perdão, é como dar um presente a si mesmo e aos outros. Você dá sem compromisso. As pessoas que dizem que perdoam, mas ainda trazem à tona o passado, mostram que não perdoaram verdadeiramente. Podem ter dito que tinham perdoado, mas com zero intenção. Então, o que é o verdadeiro perdão? O verdadeiro perdão. A Diana é uma criança dotada. No entanto, misturou-se com as crianças erradas que gostavam de roubar, e porque não era muito boa nisso, foi apanhada. Como era de esperar, os seus pais estavam zangados. Depois de toda a saga, encorajaram-na a seguir em frente e a fazer coisas melhores na vida. Verbalmente, eles perdoaram-na. Vários anos mais tarde, a mãe continuava a lembrar à criança o que ela fazia de errado sempre que se zangava. É claro que isso não encaixava bem a Diana, e ela sentia-se terrível cada vez que a sua mãe falava do passado. Além disso, Diana descobriu que isso asfixiava a sua criatividade e que tinha medo de voltar para casa para sua mãe porque sabia que a história se repetiria. No final, a sua relação acabou por ficar azeda e as coisas só pioraram de mal a pior. Quando se perdoa verdadeiramente alguém, o passado continua a ser o passado e nunca mais deve ser criado de novo. O perdão dá tanto a você como à pessoa que você sente que lhe fez mal, a liberdade de seguir em frente. No entanto, perdoar não significa esquecer. Diana, na verdade, cresceu a ser uma pessoa muito clemente, aprendendo com as lições que lhe foram ensinadas pela mãe e abraçou-as com amor incondicional. Mesmo que se lembre do acontecimento como se fosse ontem, perdoar significa não o trazer à tona no futuro, sempre que lhe apetecer esse assunto. Você se liberta, aprendendo a deixar de culpar e começando a abraçar a compaixão.
Deixe-me dar-vos um exemplo. João sempre foi intimidado pelo seu irmão. À medida que crescia, ele tinha menos a ver com o irmão, mas podia ver que a vida do irmão não era muito feliz. Em vez de se agarrar aos maus sentimentos, João aprendeu que a compaixão era uma resposta melhor. Ele se aproximou do irmão para ver se havia algo que ele pudesse fazer para ajudar o irmão a passar por um mau momento. O seu irmão ficou espantado com o fato de João se incomodar com ele depois de todo o inferno que ele o tinha feito passar quando criança. Mas quando as pessoas perdoam, isso ajuda-as a ver as coisas de ambos os lados. É preciso lembrar que as pessoas que fazem da sua vida uma miséria, as pessoas que causam tormentos à sua vida são geralmente elas próprias bastante infelizes. Tem a opção de se libertar e perdoar, ou de carregar um rancor e viver com a culpa e a raiva. Ambos são maus para si porque são traços negativos e diminuem quem você é. Mesmo que tenhas tecnicamente razão no jogo da culpa, no fundo não te vai sentir bem devido a toda a negatividade e sentimento de rancor. O perdão requer a força do caráter. O perdão exige a força do caráter e não a fraqueza. Aqueles que são capazes de perdoar têm mais probabilidades de viver vidas mais felizes. No caso de João, o seu irmão é agora o seu melhor amigo, porque aprendeu com o miúdo que intimidou a seguir em frente e a criar grandes sucessos na vida, apesar das circunstâncias. O irmão de João perguntou-lhe uma vez como poderia perdoar, e a resposta é simples: amar é muito melhor do que odiar alguém. Ele não desprezou, nem tentou provar que era melhor do que o irmão, mas demonstrou que, quando perdoa, torna-se um ser humano mais feliz e mais realizado. Não há melhor exemplo do que o próprio João. Há tantas coisas que as pessoas são incapazes de perdoar desde a infância até que a morte começa a bater à sua porta. Essa carga intangível que carregam consigo durante toda a sua vida irá diminuir a sua capacidade de experimentar a verdadeira felicidade e realização. Isso coloca um pesado fardo não só sobre eles, mas também sobre as pessoas que os rodeiam. O perdão permite-lhe levantar esse fardo e ver a vida de uma perspectiva diferente. Não importa o que a infância ofereceu ou deixou no seu caminho, o perdão e a aceitação da vida é um caminho mais saudável e torna-se menos amargo. Essa amargura mancha tudo o que você fez e cada interação que você tem com os outros, até que você decida deixá-la ir. Lembre-se que é nossa responsabilidade fazer do mundo um lugar melhor. Acredite em mim, uma vez que você experimente deixar ir, você nunca mais voltará ao amargo, porque a escolha é muito mais doce. Faz-nos sentir como se tivéssemos carregado uma carga enorme e quando nos sentirmos assim pela primeira vez, ficaremos chocados com a felicidade, com a facilidade com que isso acontece. Não se trata sequer de orgulho. Trata-se de pedir desculpa e seguir em frente na sua vida para recomeçar com novas esperanças e sonhos. O verdadeiro perdão é quando você pode olhar para dentro e não ver o ódio, negatividades ou quaisquer compromissos ligados a experiências amargas do passado. Você começa a ver o que há de bom em você e não é ser vaidoso ou narcisista. Serás libertado do fardo de todas as coisas más que aconteceram, e isso é verdadeiramente um dom que só aqueles que estão preparados para olhar para além do remorso e da raiva é que experimentarão. Isso, meu amigo, minha amiga, é a liberdade no perdão. Capítulo 2. O poder do perdão e como ele pode beneficiá-lo. Quando se está zangado, é difícil compreender que o perdão funciona de duas maneiras. Deixa alguém escapar com ações que são inaceitáveis e é esse o lado que a maioria das pessoas vê, mas há muito mais do que isso. Ou deixa-nos seguir sem toda a amargura. Vejamos as formas como o perdão o ajuda. Afinal de contas,
este é um benefício fundamental de que nos privamos se não conseguimos perdoar. Qual é a diferença entre perdoar alguém e condescender às suas ações? Há uma diferença entre perdoar alguém e perdoar as suas ações. Há muitas crianças hoje em dia que já foram vítimas de abuso infantil, além de bullying, em algum momento das suas vidas. Alguns pais, inclusive, são demasiados duros com as crianças, colocando, por exemplo, demasiada pressão nelas. Então, o que acontece à educação da criança? Há apenas 3 resultados possíveis. Uma é que elas estarão totalmente destroçadas, com medo dos pais e com baixa autoestima. O segundo resultado possível é que odiarão profundamente os seus pais, vão contra cada palavra que digam e tornar-se-ão uma criança rebelde. No futuro, poderão até seguir os passos dos seus pais, pensando que é assim que deve ser. Fui educado desta maneira de qualquer forma. O terceiro resultado possível é que eles simplesmente perdoam e aprendem com a sua experiência. Como resultado, poderiam evitar o mesmo erro e moldar o seu caráter num ser humano mais compassível. É certamente necessária muita coragem, mas o que se ganha é muito mais do que o que se perde. Se não se aprende a perdoar, começa-se a ser o perpetrador e a falta de perdão é tão errada como agarrar a memória e permitir que ela ensombre a sua mente no futuro. Estudos que foram feitos sobre o perdão mostraram que também há outros benefícios. O perdão é bom para a saúde do seu coração. Ajuda-nos a baixar a tensão arterial elevada, porque somos capazes de esquecer a causa dessa mudança bioquímica no nosso corpo que a raiva e o estresse provocam. Hoje em dia, há tantas doenças relacionadas com o estresse e grande parte delas deve-se à forma como se olha para a vida. As pessoas compassivas mantêm a sua inocência e podem acolher o mundo de braços abertos, enquanto aqueles que não conseguem perdoar colocarão sempre barreiras entre si e o mundo à sua volta. Todas as religiões e filosofias concordam com o fato de que o perdão é valioso para a vossa alma, ou para a própria forma como olhais para a vida e vos deixar ir, permitindo-vos reformar as relações e estabelecer uma verdadeira ligação com o mundo. Sentido de empatia. O perdão abre o caminho para a empatia. Se você não consegue ver o mundo através dos olhos de outra pessoa, você limita o seu próprio ponto de vista na vida. A empatia faz de si uma pessoa mais completa e ajuda-o a coexistir pacificamente com outros cujas opiniões diferem das suas. Como todo modo de vida no mundo se baseia no que as pessoas pensam, o perdão liberta-o do sentimento de raiva e indignação. Assim, você vê o mundo numa perspectiva muito mais ampla e é capaz de compreender as diferenças de opinião. O perdão é extremamente poderoso. Ele permite que se liberte de todos os sentimentos negativos para que possa abrir a sua mente. Lembro-me de alguém que eu conhecia, que se dedicava a uma nova religião e que era muito devoto. A única área com que ela teve dificuldade foi a do perdão. Ela tinha experimentado coisas más no seu passado que nunca poderia deixar passar. Quando a amiga que a traiu morreu, ela descobriu demasiado tarde que podia ter perdoado e acarinhado uma relação muito valiosa. Uma pequena conversa ou discussão colocou um ponto final na relação delas e, em retrospectiva, ela viu como essa conversa era mesquinha e pequena. E, no entanto, consumiu anos do que poderia ter sido uma relação muito produtiva e amorosa. De pé, em frente à campa da sua velha amiga, ela percebeu que era tarde demais e agora tem de viver com todos os arrependimentos, até se poder perdoar pelo que tinha feito. O problema é que, se não consegue esquecer, a repercussão pode, na verdade, ser mais grave do que o acontecimento real. Todos nós cometemos erros, mas eles só são erros quando se intrometem no caminho das relações a ponto de nunca mais se poder voltar atrás.
Demorou muito tempo a perceber que perdoar a si própria era tão valioso como perdoar a amiga que a tinha enganado. A Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos tem uma peça maravilhosa que vale a pena ler se duvidar dos benefícios do perdão. O seu trabalho envolveu o estudo de mais de 100 estudantes e a medição da eficiência da sua tensão arterial e ritmo cardíaco com base na sua capacidade de perdoar. Traços de caráter. Para aqueles que estão preparados para trabalhar os seus traços de caráter, há uma ação que podem tomar para vos mostrar imediatamente o que o perdão faz. Da próxima vez que alguém te magoar, não esperes que eles te peçam desculpa. Quebre o gelo e chame-os para que a relação volte a ter uma boa base. Não importa quem pede desculpa primeiro, desde que haja perdão. O fato é que uma pessoa que não pode pedir desculpa ou que não se permite a pedir desculpa vai estar sempre numa posição mais fraca. Se tomares a iniciativa de fazer as pazes com o seu amigo, mostras a tua força de caráter e isso pode ajudar esse teu amigo a compreender que há outras formas de avançar na vida. Capítulo 3. O perigo da recusa de perdão. Haverá sempre sanções por não se perdoar. Permitam-me que lhes dê um exemplo. O veneno do imperdoável. Clara já foi enganada pelo seu marido. Ela seguiu em frente na sua vida e, porque se agarrou à raiva, levou-a para futuras relações que poderiam ter funcionado bem para ela. Antes de os homens conseguirem provar o seu amor por ela, a sua raiva fez-la agir de uma forma que realmente os afastou. Prende-se o coração quando não se pode perdoar. Clara viu-se a revistar os bolsos do seu parceiro. Ela viu-se à procura de problemas, mesmo que não houvesse nenhum, porque não conseguia aceitar que as pessoas pudessem ser boas para ela. Ao fazer isso, ela diminuía a si própria e tornava-se menos valiosa como parceira. Ana, por outro lado, olhou para a situação a partir de uma posição diferente. Ela amava o seu marido e aceitou, depois da dor inicial, que tinha contribuído de alguma forma para a ruptura do seu casamento. Em vez de ser amarga, ela usou a sua experiência para aprender como se tornar uma pessoa melhor no futuro. Ela foi capaz de se libertar de todas as conotações negativas que estão ligadas à culpa, usando a experiência negativa para ajudá-la a crescer emocionalmente. A prisão do imperdoável. Quando não se pode perdoar, aprisiona-se a si próprio e não a pessoa que não se pode perdoar. Sofre-se de raiva, ódio, negatividade, falta de confiança e todas as coisas que o tornam menos pessoa. Mesmo que tenhas tido algum confronto injustamente, se conseguires libertar-te de todos estes sentimentos, torna-te mais forte sem te endureceres para a vida. Conservamos a nossa inocência e aprendemos que o nosso método de lidar com as emoções negativas nos serve de uma forma muito mais positiva. Se alguém te fez mal, não deixes que seu mal se torne teu. Deixe-se ir e siga em frente. É mais fácil sucumbir ao vício quando não se pode perdoar. Esconde-se atrás de antidepressivos ou talvez se recorra ao álcool, porque isso tira daquele espaço desconfortável que você criou para si próprio. Aqueles que não são compassivos veem a raiva e o ressentimento como um estado de espírito normal. O estranho é que, quando você consegue deixar de beber, por exemplo, você muda tanto por fora como por dentro. Você parece mais feliz e atrai pessoas mais felizes para a sua vida. Caindo em distrações e vícios. O sentimento que tens no coração reflete-se no exterior e mostra-te como ser uma pessoa compassiva e empática, tornando-te, assim, uma pessoa melhor. Agarra-te aos vícios que usas como um apoio contra ser magoado novamente e crias ainda mais tensão na tua vida e tem mais coisas para perdoar ou para ser perdoado. É um círculo vicioso e um copo da sua bebida favorita não ajudará a longo prazo a mudar algo dentro de si, que é fundamentalmente defeituoso. Quando aprendes a perdoar,
cura-te desse dano. O corpo de um ser humano é composto de energia. Deves ter sentido essa energia quando estás na companhia de pessoas que estão zangadas. O cenário ideal é afastarmos-nos o mais possível dessa raiva. Quando não se pode perdoar, dá-se essa energia negativa e as pessoas à nossa volta evitam-no por causa disso. Mesmo que tenha sido vítima de algo que nem sequer pediu, o seu estatuto de vítima entra em excessos quando não consegue seguir em frente e perdoar. Pedir desculpa é um sinal de força, não de fraqueza. Uma das principais razões pelas quais as pessoas pedem desculpa é porque sentem que isso repudia a má ação por parte do infrator. O pedido de desculpas é o reconhecimento de uma má ação. No entanto, muitas vezes, nas nossas vidas, vemos coisas que os outros não veem. O Vitor explica isso muito bem quando fala do seu pai. Vitor sentiu durante a maior parte da sua vida que não correspondeu às expectativas do seu pai. A raiva que ele carregava com ele continuou durante anos. Durante os anos de crescimento, ele queria que seu pai pedisse desculpas por todas as coisas que ele o tinha feito passar quando criança. O fato é que o pai do Vitor nem sequer sabia que tinha feito algo de errado. O fato é que as pessoas nem sempre se apercebem dos seus pecados. Vitor tinha acumulado essa raiva para com seu pai que não era razoável. E aqui está a ironia. Quando o próprio Vitor se tornou pai, ele percebeu que estava fazendo exatamente a mesma coisa com seu filho. Não era um mau tratamento de todo. Estas ações foram tomadas por preocupação com seu filho. Quando ele conseguiu colocar tudo isso em perspectiva e deixou de lado a sua amargura, conseguiu perdoar o seu pai e tentar tornar a relação muito mais forte. Quando você não consegue perdoar, você faz da sua própria vida uma miséria. E a maior parte do tempo, aqueles que o injustiçaram estão muito felizes por estarem a viver as suas vidas sem terem consciência de todos os pensamentos negativos que você tem na sua mente. É por isso que é tão importante dar voz e deixar ir. Ponha-se no lugar de outra pessoa. Experimente hoje. Ligue para alguém com quem perdeu o contato simplesmente porque não conseguiu perdoar. Certifique-se de concentrar a conversa à volta dela, não de si. Você vai começar a ver que a vida não acontece em uma dimensão única. Se tiver problemas com esse exercício, então sugiro que pratique meditação, porque isso o ajudará a deixar de lado todos os sentimentos negativos que sente em relação à vida e a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Tornar-se-á menos introspectivo e poderá aceitar os comentários dos outros sem os julgar. Isso ajuda-te a ser capaz de abraçar a compaixão de uma forma que talvez não tenhas sido capaz de fazer antes. Quando fazes, toda a tua vida muda para melhor. Capítulo 4. Perdoar, não esquecer. Aprender com a experiência, não a ignorância. Desde muito jovens, formamos o nosso comportamento com base em anos de interação com os outros, o que inclui a nossa família, amigos e até estranhos com os quais nos deparamos. Somos influenciados pelos que nos rodeiam e pelo nosso ambiente. Nós, conscientemente ou mesmo subconscientemente, imitamos o comportamento daqueles que admiramos. Ao mesmo tempo, tentamos evitar o comportamento daqueles com quem nos sentimos menos à vontade. Mas o grande desafio é que estamos constantemente a esforçar-nos para nos tornarmos a melhor versão de nós próprios. Embora não se possa esquecer o que alguém fez que nos magoou, não temos de usar isso de uma forma negativa. Em vez disso, podemos usar todas as experiências dolorosas e fracassos passados como um reforço positivo para te melhorares a ti próprio. Esteja atento a quem você quer ser. A melhor estratégia para descobrir a melhor versão de si é estar sempre atento. Esteja atento aos seus comportamentos atuais e decida se cada um destes comportamentos serve o seu propósito superior. Identifique os comportamentos que quer assumir e que comportamentos deve rejeitar. Aprenda com a experiência.
Além disso, aprenda com as suas experiências anteriores. Por exemplo, perdoe o rufia na escola e perceba que as suas ações não são as que você perdoa. Portanto, você sabe que o bullying é mau e nunca será uma rufia. Você perdoa a pessoa que não é pontual e o deixa esperando ociosamente por ela. Agora sabe como é frustrante esperar por uma pessoa que está atrasada e que nunca desejaria impor isso a ninguém. Cada uma dessas coisas parece senso comum, mas muitas pessoas guardam ressentimentos e não aprendem nada com eles. Sim, temos os direitos de odiar e até guardar rancores, mas pensemos no quadro geral. Em vez de inculcar ódio, diga-lhes que o que fizeram foi errado e siga em frente, independentemente do pedido de desculpas. Pode sentir-se um perdedor nessa situação, mas olhe sempre para o panorama geral. Perdoar os outros e seguir em frente mostra a tua força de caráter. Essa é uma lição preciosa a aprender. Portanto, não é uma questão de esquecer. É uma questão de colocar essa ação na sua mente e de aprender a nunca fazer isso aos outros. É claro, não deixe que a história se repita. Simplesmente aprenda com a experiência e siga em frente. Dessa forma, você enriquece quem você é e é muito mais feliz. Perdoar a si mesmo. Isso também se aplica a quando é preciso perdoar-se a si próprio. Se fez alguma coisa para perturbar alguém, a melhor maneira de avançar é ser humilde e pedir desculpa. Quer aceitem ou não as suas desculpas, não importa, tudo depende deles. Você não pode ser o responsável pela forma como os outros lidam com o perdão. Concentre-se primeiro em si próprio. Se fizeste tudo o que podias para emendar, avança e aprende a tua lição para que não voltes a cometer o mesmo erro. Não te martirizes quando tiveres feito tudo o que era possível para te redimires, pois isso nunca poderá resolver nada. É importante que sejas capaz de te perdoar e de te libertar de apegos passados, que só te podem prender e fazer-te sofrer. O passado não iguala o futuro. Elisa foi vítima de violência doméstica num casamento fracassado. Infelizmente, ela tinha baixa autoestima e no final do seu casamento ainda acreditava que só tinha aquilo que merecia. Felizmente, ela conseguiu crescer em caráter depois de ter estado sozinha durante algum tempo. Ela percebeu que guardava rancor tanto contra o seu marido abusivo, por tratá-la como se ela não tivesse valor, como contra si mesma, porque não tinha correspondido às suas expectativas. Depois de uma longa luta, ela ficou surpreendida por ter conseguido perdoá-lo e por ter feito saber que não guardava rancor contra ele e que desejava o melhor para a sua vida. Isso fez-la sentir-se inteira novamente. Foi como se tivesse ido embora com a cabeça erguida. Ela usou a empatia para tentar ver a situação do ponto de vista do marido, tendo em conta o seu passado e os seus próprios demônios na vida. Então, ela teve que dar o passo para se perdoar por várias coisas. Se lhe tivesse perguntado o que ela tinha de perdoar a si própria, as respostas teriam sido contraditórias, razão pela qual ela teve tanta dificuldade em lidar com seus sentimentos. Ela pensava que não estava à altura do que se esperava de uma esposa. Achou-se inútil por pensar em todos os maus pensamentos sobre o marido. Ela também achava que não valia muito mais do que ele lhe tinha oferecido. No entanto, ao passar pelo processo de cura, depois de se perdoar, descobriu que tinha de largar o seu passado e seguir em frente, pois o passado não é igual ao futuro. Hoje, ela é capaz de formar uma base forte na sua vida, antes de iniciar outra relação. Há mulheres que acreditam que agarrar-se aos pecados do passado as torna atraentes para os homens que gostam de proteger a sua outra metade. Muitas vezes, isso baseia-se em não serem capazes de perdoar a si próprias e terem perdido o sentido de autoestima. Infelizmente, estes são os tipos de mulheres que vão caminhar de uma relação abusiva para outra, porque nunca formam essa base forte quando estão solteiras e dependem de outra pessoa para ter força. Isso é um erro enorme. Tens de te encontrar, plantar as suas raízes e tornar-se uma pessoa que amas e respeitas
antes de poderes esperar ter esse tipo de amor e respeito de outra pessoa. A verdade é que nós nunca esquecemos realmente as coisas que as pessoas fazem que nos magoam. No entanto, quando somos capazes de perdoar, também podemos aprender a fazer da nossa vida um lugar muito melhor. Além disso, descobrirá como abordar a vida de um ponto de vista muito mais compassivo. E assim finalizamos a leitura desses 4 capítulos e em breve retornaremos. Obrigada por estarem aqui comigo. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar com aqueles que fazem sentido para vocês. Vamos mudar o mundo. Tchau, tchau. Até breve.